Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o nosso testemunho foi tirado de um livro do Padre Marcos Rogério, um testemunho que tocou a gente muito. E nesse testemunho ele conta a história de um menino cigano que queria casar. Então, é um testemunho que emociona a gente. E o livro diz, ele está no meio de nós. São fatos que aconteceram com ele e que ele então foi coletando e colocando nesse livro. E ele diz, nesse seu testemunho, um dia me pediram para visitar uma família. Agendei e fui até aquela casa. Quando eu cheguei naquela casa, deparei-me com um grupo de ciganos. Eles pediam um momento de oração. Tudo bem, eu já sabia como viviam os ciganos, como eles não apegavam o lugar onde moravam, como não davam importância às coisas que tinham, como a gente tem nas nossas casas. Para eles aquilo não era importante. Mesmo assim, aquele ambiente tão pobre chamou minha atenção. Quando eu entrei naquela casa, não vi móveis, eu não vi assim qualquer sinal de conforto, de luxo, nada. A única coisa em que havia era um pedaço de toco de madeira, onde eles disseram para mim assentar naquele toco, como se fosse uma cadeira. Então sentei para conversar com eles. A segunda impressão foi de alegria. Era uma família muito grande, cheia de crianças, todo mundo falando, sorrindo, uma alegria muito grande. Aquilo me deixou assim, tocado também. Depois que todos se acomodaram, foram também se ajeitando, eu perguntei o que eles precisavam, por que me chamaram ali? Olhando o pouco que tinha, imaginei que precisavam de quase tudo, mas aquilo que me inquietava é que no meio daquele nada, parecia que não faltava nada para eles. Eu podia sentir a presença tão forte de Deus naquela casa, no meio daquela simplicidade, naquela pobreza. Eu sabia que Deus estava ali. De qualquer forma, eu precisava perguntar por que eles me chamaram, qual o motivo da minha visita. Enquanto eu esperava a resposta, chegou um menino bem perto de mim, e também sua mãe, e disse, padre, por favor, eu queria que o senhor rezasse pelo meu filho. Eu olhei o menino e perguntei, o que você quer, meu filho? Ele nem precisou parar e pensou, logo disparou, eu quero casar. Eu fiquei olhando e pensei, bom, fiquei surpreso, como você é ainda uma criança, como você quer se casar sendo uma criança? E aquele menino simplesmente disse, não, padre, eu quero casar. Este é o meu sonho tal, e eu penso a vida inteira me casar. Foi tudo que eu pensei, eu quero é isso. Padre. Mas você é uma criança, meu filho. Padre, eu quero casar. Eu falei, então tudo bem. Quantos anos você tem, meu filho? Tenho 12 anos, quero casar. Quero ter muitos filhos, eu quero andar por aí como todo bom cigano. O sonho dele era realmente casar, mas eu não conseguia entender o porquê. Então pensei que talvez esse fosse um desejo profundo, ter uma família, ou apenas o desejo de se casar e, como gente grande, descobrir aquilo que Deus queria da vida dele. Levado pela curiosidade, resolvi interagir com aquele menino. Você vai se casar um dia, mas espere um pouco mais, você está muito criança. Você vai estudar, você ainda vai viver muitas coisas, mas ele insistia. Padre, eu quero mesmo é casar. Não tinha jeito. A ideia daquele menino estava impregnada, aquilo estava na alma dele. Então lembrei que os ciganos podem firmar compromissos desse tipo quando as crianças são muito pequenas. Muitas vezes são prometidas para alguém que elas nem sequer conhecem. Tomei coragem e perguntei, tudo bem, mas vocês me chamaram aqui porque ele quer se casar? E a resposta da mãe foi, não, padre, não é por isso. Eu chamei o senhor aqui porque meu filho tem um câncer. A doença já tomou parte de todo o corpo dele, até já paralisou os rins, comprometeu outros órgãos.
E eu falei, tudo bem, eu vou rezar por ele, vou rezar aqui mesmo nesse momento. E rezei por aquele menino, o abençoei, pedi a misericórdia de Deus sobre ele. Depois eu me despedi e segui para o meu carro. Quando eu abri a porta, me sentei, aquela mãe veio correndo na minha direção, bateu no vidro do carro e disse, padre, eu não contei tudo para o senhor. Ele tem também um tumor na cabeça. Meu filho está morrendo, padre. E a única coisa que eu queria é que o senhor rezasse por nós e por ele. Quero que o senhor coloque a vida dele em oração. É tão difícil para a gente, padre, olhar para aquela pessoa que a gente ama e ver que a pessoa está indo embora. É tão difícil olhar para ele que não vou ver o meu filho realizar o seu sonho, que é casar. Ô padre, isso é muito difícil, isso é muito doloroso para uma mãe. Então, por isso, eu estou pedindo ao Senhor que reze pelo meu filho. Ele tem um sonho que é casar. Quando ela terminou de falar, eu olhei fundo nos olhos dela e disse, tenha fé, tenha muita fé, porque aquilo que grita dentro dele é que o torna vivo. E na inquietude da alma dele, você pode ouvir a voz de Deus. Entrei novamente do carro e fui embora. Não consegui ir muito longe. Aquela vontade de chorar me fez estacionar o carro e eu chorei pensando naquele menino. Rezei mais uma vez por ele e pedi a Deus que derramasse na vida daquela criança uma graça muito especial ali. Nos domingos seguintes comecei a perceber a presença de toda a família durante as santas missas. A cada domingo eu os procurava e surpreendia com a participação de todos, que não acontecia antes. Sempre eu pensava neles e resolvi fazer uma nova visita àquela família. Quando eu cheguei, recebi a notícia de que a doença estava em estado bem avançado. Ao me aproximar do menino, e ele olhou para mim e disse, padre, Deus me fez casar. E eu brinquei, como? Você casou e nem me convidou? E ele disse para mim, mas eu casei, padre. E eu perguntei, com quem você casou, meu filho? E ele disse, com Nossa Senhora. E eu falei para ela que eu seria totalmente dela se a minha família voltasse para Deus. E padre, a minha família voltou para Deus. Padre, eu estou quase indo embora. Aquele menino, gente, tão pequeno, tão puro, tão inocente, compreendeu que naquilo tudo havia uma enorme graça o envolvendo. Ele conseguia ver aquilo que nós não conseguimos enxergar. Impedido pelos nossos bens materiais, nosso conforto, nossa realização profissional, nossa vaidade, ele havia enxergado o local de chegada e não a estrada, que havia ficado para trás. A família toda continuou indo à missa, todos juntos, e um dia eu notei que o menino não estava ali. E eu fiquei pensando, e naquele momento eu pensava o que poderia ter acontecido, por que a criança não está ali? O que aconteceu, o que houve? Eu não conseguia, sabe? E eu não vi o menino. Mas aí, quando terminou a missa, eu fui ao encontro da mãe e perguntei onde o menino estava. E ela serenamente me respondeu, o senhor já sabe, padre. Padre, ele foi para junto da esposa dele. A vida é tão corrida, tão disputada, tão cheia de obrigações, tão pouco vivida, que a gente quase nunca compreende o que Deus está fazendo. O poder de Nossa Senhora acolhendo aquele menino nos seus braços, com aquele amor que ele sempre desejou, foi sim aí sinal de ressurreição. Ao ver esse testemunho, você pode estar questionando, qual o motivo da cura do câncer não ter acontecido? A resposta é que havia um câncer muito maior naquela família. Esse câncer foi combatido e a família de ciganos voltou a ser família. Eles voltaram a acreditar em si mesmos, voltaram a tomar posse daquilo que é sinal concreto do amor de Deus. Eu celebrei a missa de 7º dia e depois disso fiz questão de fazer uma nova visita à casa deles. E o que encontrei?
foi uma foto daquele menino lindo, sorrindo, emanando uma alegria enorme, em uma casa que tem tão pouco, uma casa que sequer possui uma porta, a casa pobre de um menino rico. Me fez pensar que a gente precisa de quase nada para ser feliz e que a gente precisa de menos ainda para conseguir ouvir a voz de Deus. Depois do que eu vivi junto àquela família, posso garantir que não devemos reclamar das coisas da vida, das situações difíceis, das dores que muitas vezes nos visitam. Eu achei que tinha aprendido tudo com o menino, mas aprendi um pouco mais com a mãe, que soube entregar o seu filho na certeza de que ela não estava perdendo, mas apenas deixando o seu filho viver o seu sonho, o sonho que ele trazia no seu coração, de casar com Nossa Senhora e salvar sua família. Não tenho dúvidas de que aquela graça foi muito maior do que nós podemos compreender. Aquilo que que eu pude presenciar, que eu pude ver ali, foi uma graça enorme. Aquilo que muitas vezes as pessoas não poderiam compreender, agora eu via no fundo da minha alma que houve uma festa de casamento no céu. Foi muito linda. E de lá de cima, aquele menino pôde perceber que a sua família sagrada agora o abençoava. Amém. Nós muitas vezes não compreendemos os planos, os projetos de Deus na nossa vida. Nós muitas vezes ficamos meio perdidos na estrada da vida, mas é preciso que a gente perceba naquelas coisas tão pequenas que acontecem na nossa vida. Deus tem grandes coisas. São Paulo diz para nós: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que naquelas coisas tão pequenas, tão simples, Deus está nos abençoando. E que aquilo que a gente nem percebe, as graças e bênçãos que Deus nos concede todos os dias e que nós não percebemos, a proteção que Deus nos concede e não vemos. Porque as graças e bênçãos que acontecem na nossa vida são imensas e muitas vezes quando acontece alguma coisa nós ainda reclamamos. Eu quero dizer para você que aquelas coisas pequenas na sua vida, Deus tem grandes coisas para você e para a sua família. Gente, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.